31. Miqueias capítulo 5, versículos 4 ao 15. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. E ele será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Estes dominarão a terra da Assíria com a espada e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, ataca e despedaça a presa, sem que ninguém a possa livrar. A sua mão se exaltará sobre os seus adversários, e todos os seus inimigos serão eliminados. Naquele dia, diz o Senhor, eliminarei do meio de vocês os cavalos e destruirei os carros de guerra. Destruirei as cidades da sua terra e derrubarei todas as fortalezas de vocês. Arrancarei as feitiçarias das suas mãos e vocês não mais terão adivinhos. Do meio de vocês eliminarei as imagens de escultura e as colunas, e vocês não mais se inclinarão diante do que fizeram com as suas próprias mãos. Eliminarei do meio de vocês os postes da deusa Aserá, e destruirei as cidades de vocês. Com ira e furor eu me vingarei das nações que não me obedeceram. Comentários. Versículo 4. Ele, o Messias, permanecerá e apacentará, e será engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz, o protetor de Israel, quando a Assíria, o anticristo, vier à nossa terra e pisar em nossos palácios. Eles, Israel, seu rebanho. Versículo 5. O anticristo é chamado de Assíria, pois ele virá do território que a Assíria governou nos tempos antigos. Por essa mesma razão, ele pode ser chamado de rei da Babilônia. Isaías 14. Assíria, Daniel 11, do 35 ao 45. O príncipe romano que virá, Daniel 9, 26 e 27. E a Grécia, Zacarias 9, 13. Ele virá do território governado pela Assíria, Babilônia, Grécia, Síria e Roma. Nos dias de Miqueias e Isaías, os assírios tinham o grande império das terras bíblicas. Por isso, o futuro anticristo poderia perfeitamente ser chamado de Assíria. O fato de um cumprimento iminente dos versículos 3 ao 15 confirma que, seja quem for o assírio, ele cumprirá estes versículos no dia em que 1. A que está em parto tiver dado à luz um menino de si mesma. 2. O restante de Israel irá congregar-se com aqueles que já foram congregados de entre as nações. 3. O Messias será engrandecido até os fins da terra. 4. O Messias será a paz de Israel e irá protegê-la. 5. Israel será vitorioso sobre todos os seus inimigos. 6. O Messias livrará Israel da Assíria quando vier à sua terra. 7. O remanescente de Jacó estará no meio de muitas nações, como um forte leão entre as ovelhas. 8. Os inimigos de Israel serão exterminados. 9. Os cavalos, carros e fortalezas serão destruídos. 10. As feitiçarias e as imagens adoradas serão destruídas da terra, e a vingança de Deus virá sobre os gentios. Passar sobre os nossos palácios. Os assírios, nos dias de Miqueias, Isaías e Ezequias, não pisaram nos palácios de Judá. Por isso, esse pisar se refere ao do futuro anticristo, quando ele assumir toda a Judéia, Jerusalém e até o futuro templo dos judeus em Jerusalém.
quando passar sobre os nossos palácios. Então, quando o anticristo entrar na Judéia, nós, Israel, levantaremos contra ele 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Não está revelado quem serão esses pastores e príncipes dentre os homens, mas naquele dia a predição irá se cumprir literalmente. Versículo 6. Quem quer que seja, eles serão os líderes que assumirão o exército de Israel para triunfar sobre o anticristo. Além disso, estarão sob a autoridade do Messias, que livrará Israel da Assíria quando ele vier para a terra da Judéia. A terra de Nimrod, tanto a Assíria, ou Síria, Turquia, quanto a terra de Nimrod, Babilônia, hoje Iraque, serão derrotadas naquele dia pelo Messias e por seus 15 líderes. Ele, o Messias, nos livrará. Versículo 7. O remanescente de Jacó será temido entre os gentios, quando o mundo souber o resultado do Armagedom e perceber que Cristo está com Israel, restaurando-o como uma nação e assumindo os reinos deste mundo. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O remanescente será como um leão entre os rebanhos de ovelhas, um animal que o devorará, se assim o quiser. Do contrário, será como orvalho e chuvisco sobre os gentios. Os inimigos de Israel serão exterminados naqueles dias, bem como todos os ídolos e adorações pagãs. Versículo 10. Naquele dia, da batalha do Armagedom e do estabelecimento do reino de Davi pelo Messias. Exterminarei do meio de ti. Refere-se aos cavalos e às armas de guerra, a todas as cidades idólatras, a feitiçaria e aos adivinhadores, as imagens de escultura e a adoração a elas. Estava determinado na lei de Moisés que todas as cidades de idolatria deveriam ser destruídas. Deuteronômio, capítulo 13, 32. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós moradores de Maqutés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Sofonias capítulo 1, versículos 7 ao 18. Comentários. A menção ao dia do Senhor nos versículos 17 e 18 indica que essa parte da profecia deve se cumprir no futuro, no segundo advento de Cristo. 14 fatos sobre o dia do Senhor. 1. É o dia do sacrifício do Senhor. Isso definitivamente refere-se à destruição das multidões na batalha do Armagedom.
2. Os convidados de Deus naquele dia seriam os animais e as aves que comerão os cadáveres, aqueles que foram mortos no Armagedon. 3. Os príncipes, os filhos do rei, os salteadores, os mercantes e todas as outras classes serão destruídas naquele dia. 4. Será um dia de assolação e destruição de casas e vinhas, e sobretudo de homens que deveriam usufruir de sua casa e colheita. 5. É o grande dia do Senhor. 6. Um dia de indignação. 7. Um dia de tribulação e de angústia. 8. Um dia de alvoroço e de assolação. 9. Um dia de trevas e de escuridão. 10. Um dia de nuvens e de densas trevas. 11. Um dia de trombetas e de alarido. 12. Um dia de angústia sobre os homens, de modo que andarão como cegos. 13. Um dia de derramar sangue. 14. Um dia da indignação do Senhor, do qual os homens não escaparão. Versículo 8. 7 classes a serem castigadas. 1. Os príncipes, os filhos do rei. 2. Os que se vestem de trajes estrangeiros. 3. Todo aquele que salta sobre o limiar. 4. Todo aquele que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. 5. Os mercantes. 6. Os que estão carregados de dinheiro. E 7. Os que espessam ou engrossam como a borra do vinho. Os que se trajam com vestes estrangeiras. Significa vestir-se como os gentios, sem a fita distintiva da faixa azul na franja das 4 pontas das vestes e outras marcas características da indumentária dos judeus. Versículo 9 significa saltar sobre o limiar em vez de pisar nele, referindo-se à prática supersticiosa dos filisteus acerca do limiar do templo de Dagon. A referência é 1 Samuel, capítulo 5. Versículo 10. A porta do peixe ficava no muro norte da cidade, de onde o anticristo virá. E o versículo 12, a figura aqui se refere ao vinho que fica forte, se deixado com borras ou resíduos. Os homens ficariam amargos e críticos, como descrito aqui.